Bom dia, sétimo ano! Hoje nós vamos dar início aí com o nosso conteúdo de média aritmética ponderada, tá? Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que seria essa média aritmética ponderada, como calcular ela, eu peço que vocês acompanhem aqui na nossa apostila de matemática, na página do número 9, né? Eu vou começar a explicar esse conteúdo com um exemplo que nós temos aqui. Olha o que ele nos fala. Uma universidade de belas artes oferece como critério de seleção duas opções. Uma prova de conhecimentos gerais ou a nota do exame nacional, com o peso 2. E uma prova prática direcionada ao curso escolhido, como música, teatro, entre outros, com o peso 3. Aí, Marcelo escolheu a segunda opção. E aí ele obteve a nota de 6,3 no exame nacional e 7,5 na prova específica. E aí nós temos aqui a questão A. Qual que é a soma dessas notas? Lembre-se de considerar que a nota do exame nacional, ela vale por 2 e que a outra nota vale por 3, né? Então aqui, no próprio exercício, aqui no próximo exemplo, ele fala que o exame nacional ele tem peso 2 e que a outra prova tem peso 3. E aí aqui Marcelo, ele obteve 6,3, né, na primeira, e ali no exame nacional ele teve 7,5. Então eu preciso analisar o peso dessas notas. Então como que eu faço essa soma? Então olha só. A primeira parte ali da prova, né, ela tem o peso 2, né, esse exame nacional. Então, se ele tirou 0,3, o que eu vou fazer? Eu vou somar duas vezes. Ou eu poderia multiplicar, né, 2 vezes 6,3. E aí, ali na segunda prova, ele tirou 7,5, né? E essa prova, ela tem o peso quanto? O peso 3. Então, quer dizer que eu vou somar 3 vezes aí essa nota 7,5, ou multiplicar, né, 3 vezes 7,5. E aí a questão A, ele pede qual que é a soma dessas notas aqui, né? Então, olha só, somando aqui todos esses valores, eu vou ter quanto? Eu vou ter 3,51, né? Olha só, somando todos esses valores aqui, 6,3, 7,5, 7,5, aí eu vou ter 35,1. Então, essa, ela é a soma, né? Então, a gente adicionou ali um peso para cada uma das provas. E aí, na questão B, qual foi a média dele seguindo o critério dessa universidade? Aqui ele pergunta qual que foi a média, mas seguindo esse critério do peso. Então, olha só, eu sei, né, que a soma das notas dele é quanto? É 35,1. E aí, o que eu faço com essa soma? Eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5. São 5 notas que eu vou ter, né? Então, por isso, eu vou pegar esse valor e aí eu vou dividir por 5. E aí, 35,1 dividido aqui por 5 é igual a quanto? É igual a 7,02. Então, essa ali é a média do Marcelo, né? Então, acompanhe aqui na apostila de vocês. Quando nós calculamos a média atribuindo dos fatores da ponderação, ou seja, pesos, aos valores, nós estamos calculando a média aritmética ponderada. Então, quando nós estamos calculando a média, mas nós estamos ali trabalhando com esse peso, né, dos valores, nós estamos calculando aí a média ponderada. Então, essa que é a diferença da média aritmética ali simples. Note que nessa média aritmética, os valores das notas, ao serem dobrados ou triplicados, eles entram com um peso, né? De acordo com o critério estabelecido ali pela universidade. Então, assim a gente calculou a média aritmética ponderada, né? Dos números 6,3 e 7,5, tá? Os quais foram atribuídos pesos 2 e 3, porque o exercício dizia, né, que a prova tinha o peso 2 e a outra tinha 3. Observe que tanto o cálculo de média aritmética quanto o de média aritmética ponderada, eles dependem de regras, né, previamente estabelecidas. Um exemplo, quando determinamos a média aritmética do gasto de água de uma residência no trimestre, então olha só, aqui do lado vocês têm, né, duas tabelinhas. Aí tem ali o mês e também o gasto, né? Vocês podem acompanhar ali.
Então, nesse caso, o cálculo da média, né, ali seria 10, significando que o gasto mensal ali foi de 10 metros cúbicos de água. Então, nós precisamos determinar, por um exemplo, a média anual de um aluno de uma escola, cujo primeiro e segundo bimestre vale cada um por 2, ou seja, tem o peso 2, e o terceiro e o quarto, cada um por 3, ou seja, o peso 3. Então, nessa tabelinha aqui embaixo, vocês têm um exemplo ali de uma média aritmética ponderada, né? Então, olha só, vejam bem. Considere um aluno que obteve as seguintes notas. Daí você deve acompanhar aqui na apostila. Então, olha só. O aluno teve as notas 6, 4,6, 8,5 e 7,8, né? Só que as duas primeiras ali, elas têm o peso 2. E aí as duas últimas têm o peso 3. Então, ou seja, eu preciso multiplicar esses valores aí para calcular a média aritmética ponderada, ali, que seria de 7,1, tá? Então, vocês vão entender um pouquinho melhor e vão praticar bastante, tá? Com os exercícios. Eu quero fazer aqui com vocês um exemplo, tá? O exemplo de número 1, aqui na nossa apostila de matemática, na página de número 10. Então, olha só. Esse exercício diz o seguinte. Cristina, ela é a dona de uma panificadora. Atualmente, ela está com 18 funcionários, entre gerentes, padeiros, confeiteiros, entregador e o pessoal da parte administrativa. Aí, observe os valores pagos por Cristina na tabela a seguir. Então, eu quero que vocês observem aqui a tabela para que a gente possa fazer junto aí esse exercício. Então, olha só, sétimo. Aqui nós temos o número de funcionário, aqui a função e o salário que cada um recebe. Então, olha só, ela tem um gerente, né? E esse gerente, ele recebe 6.800. Aqui, ela tem 6 padeiros, né? E cada um ganha 4.300. 7 confeiteiros, cada um ganha 3.600. 3 funcionários que trabalham ali na parte administrativa, eles ganham 1.250. E um entregador que ganha R$1.000. E aí a questão A, ela diz o seguinte, qual que é a média entre o maior e o menor dos salários? Então, vejam bem, aqui qual que é o maior salário? O maior salário é o do gerente, né, que ganha 6.800. E o menor é o do entregador, que ganha, né, 1.000. Então, qual que é a média desses dois valores? Então, o que eu faço aqui? Eu preciso somar ali, né, 6.800, né, mais o 1.000, que é o salário do entregador, né? Poderia fazer direto aqui, na verdade, né? E aí, essa soma, eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir por 2, né? Por quê? Porque são só dois valores. Aqui eu não estou adicionando nenhum peso ainda, né? E aí, 6.800 mais 1.000 é igual a 7.800. E aí, 7.800 divididos por 2 é igual a quanto? É igual a 3.900, né? Ou seja, a média aritmética entre o valor maior e o menor de salário, né, é de R$3.900. Aí eu só quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Então, esses exercícios são, esse número 1 é para ser feito lá no caderno de matemática. Então, vocês já receberam o caderno de matemática, eu entreguei para vocês na sexta. E aí, vocês vão fazer lá no caderno de vocês, tá ok? Beleza? Então, vocês vão fazer a resposta com as palavras aí de vocês mesmo, né? Então, é 3.900. Nós estamos falando de reais aqui, tá? E aí, na questão B, olha só a questão B. Aqui na questão B, ele diz o seguinte. Ele fala, qual que é a média aritmética dos salários dos funcionários dessa panificadora? Então, ele quer saber qual que é a média, né, desses salários dos funcionários. Só que, aqui nesse caso, nós temos, veja bem, é um gerente só. Mas nós temos 6 padeiros, 7 confeiteiros, 3 administrativos. Ou seja, nós precisamos adicionar em peso a eles, né? Então, olha só, como que ficaria aqui esse exercício? Deixei montado aqui para ser mais rápido para vocês. Então, olha só, tem um gerente, né, que ganha 6.800. Então, eu aqui nesse caso, eu estou multiplicando, eu nem precisava multiplicar, porque eu sei que 1 vezes esse número vai dar esse mesmo número, né? Mas só para montar aqui para vocês bem passo a passo. Mas, tem ali 6 padeiros. E cada um recebe 4.300, então é 6 vezes 4.300
mais, aí tem 7 confeiteiros, então 7 confeiteiros que ganham 3.600 cada um. E aí aqui, mais 3 funcionários que trabalham no administrativo, que ganham 1.250. Então, 3 vezes 1.250 e mais um empregador que ganha R$1.000. Então, mais 1 vezes 1.000. Então, aqui nesse caso, eu estou calculando o quê? Aqui sim eu estou calculando aí a média aritmética ponderada, porque eu estou adicionando pesos, né? Então, olha só. E aí eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir pelo número de funcionários que ela tem. Ali que no exercício já fala que é 18 funcionários. Então, eu vou dividir por 18. Então, olha só. Fazendo aqui primeiro aí a multiplicação, lembrando que vocês podem usar a calculadora, né? Então, fazendo a multiplicação aqui desses valores e fazendo a soma deles, né? E aí depois dividindo por 18, quanto que eu vou ter? Eu vou ter R$3.455. O que foi feito? Foi feito aqui, ó, 1 vezes 6.800, mais 6 vezes 4.300 e assim por diante. E aí depois foi somado esses valores, tá? E foi dividido por 18, é a média aritmética ponderada. E eu tive esse valor aqui, né? R$3.455. Então é assim que nós calculamos a média aritmética ponderada, é quando ela tem um peso, tá? Vou fazer com vocês aqui a questão 2, né? Eu vou fazer uma parte ali da questão lá, porque daí vocês vão fazendo o restante para vocês ir treinando. Então, olha só, aqui na questão 2 ele fala o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui a tabela para a gente ir analisando junto. Então, olha só, uma competição de ginástica na escola onde Mari e Ana estudam, ela atribui pesos diferentes para cada exercício, ali de acordo com o grau de dificuldade, né? Tipo, se o exercício é mais difícil, ele vai ter um peso maior, se ele é mais fácil, vai ter um peso menor. Então, aqui vocês têm essa tabela, né? E aqui nós temos os exercícios, as notas da Mari, as notas da Anne e o peso, da Ana, perdão, e o peso aí dessas provas, né? Então, olha só, aqui tem trave de equilíbrio, barra assimétricas, cavalo sem alça e solo. E aqui é o peso, né? Olha só, o solo, né, ele tem um peso maior, 4. Cavalo tem um peso menor e assim por diante. Então, aí a questão A, ele nos pede para calcular qual das meninas obteve a menor média. Então, ele fala para registrar aí os cálculos. Então, olha só. É para calcular ali, né, ver qual das duas obteve a menor média aí. Então, olha só, vamos começar aqui pela Mari. Então, olha só, a Mari, é só olhar na tabelinha ali. Ali na trave de equilíbrio, que tinha o peso 2, né, ela ficou com a nota 5,4. Então, eu vou calcular a média dela aqui. Então, olha só, o peso foi 2, ela tirou, né, 5,4. Então, aqui vocês podem ir fazendo direto, né? Já podem ir calculando 2 vezes 5,4, já coloca o valor direto, tá? Aqui eu fui montando bem passo a passo. Mas, no segundo exercício, né, que é as barras ali, que tinha o peso 3, então, ó, 3 vezes, ela tirou quanto? 6,8. Então, é 3 vezes 6,8, mais. Aí, o cavalo sem alça, tinha o peso 1. E ela tirou quanto? Ela tirou 5,3. Então, 1 vezes 5,3. E por último, o solo, que tinha o peso 4, ela tirou 9,6, tá? Então, olha só, nós temos o peso. Então, aqui nós estamos calculando a média aritmética ponderada. Então, vejam bem, aqui nesse caso, olha só, por quanto que eu vou dividir isso, né? Eu vou dividir aqui, nesse caso, pelo número do peso e não pelo número de exercícios, né? É igual aqui no exercício número 1, onde a gente fez aqui a divisão por 18, porque eram 18 funcionários, né? E não pelo número de salários, né? Pelo número de cargos ou função ali, que era 5 só. Nós estamos dividindo pelo valor dos funcionários. E aqui vai ser a mesma coisa. Aqui, quando é média aritmética ponderada, eu vou dividir aqui nesse caso, aí pelo valor do peso, tá? Então, olha só, o primeiro exercício tem o peso 2, o terceiro exercício tem o peso 3, então já dá 5, mais um do cavalo sem alça, 6,
E aí, mais 4 do solo são 10. Então, quer dizer que eu vou somar, primeiro fazer a multiplicação e somar esses valores, e depois eu vou dividir aqui por quanto? Eu vou dividir aqui por 10. Então, olha só, fazendo a primeira multiplicação aqui. Então, 2 vezes 5,4, eu vou ter quanto? Eu vou ter 10,8. Mas, aí aqui, 3 vezes 6,8, eu vou ter 20,4. Mas, aqui, 1 vezes 5,3 é igual a 5,3. Mas, ali por último, 4 vezes 9,6 é igual a 38,4. E aí, essa soma, né, eu vou dividir aqui por 10. Então, olha só, fazendo a soma de todos esses valores aqui, eu dividindo depois aqui por 10, ó, somando todos esses valores aqui, e aí dividindo por 10, eu vou ter 7,49, tá? Então, olha só, essa aqui é a média aritmética ponderada ali da Mari, tá? E agora vocês vão fazer o mesmo ali com a Ana, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa, vão fazer a média dela, ali vão multiplicar, vão somar, e aí vocês vão ver quais das duas teve ali a menor média, tá? E vão resolver o exercício, tá? E aí o exercício de número, questão B, ele fala o seguinte: o que aconteceria se Ana tirasse um ponto a mais no solo? Então, vocês vão fazer aí a questão B também para estar treinando, tá? E aí o exercício do número 3 e do número 4. Então, são exercícios assim bem fáceis. Quando a gente fala de média aritmética e média aritmética ponderada, é só você saber diferenciar ali, né, quando ela tem ou não um peso. E aí, quando ela tiver um peso, é porque vocês vão trabalhar com a média aritmética ponderada. Quando não tiver, vocês vão fazer aí a média aritmética simples, que nem aqui nesse primeiro caso, tá? Então, vocês vão terminar de fazer essa questão 2, né? Eu quero que vocês treinem ali fazendo, então, ali a média aritmética da Ana. E aí, vão fazer também a questão B, que é de acordo com essa de número 2. E a 3 e a 4, tá? Então, façam aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida na hora de estar resolvendo os exercícios, entre em contato comigo que eu vou tirando as dúvidas de vocês, ok? Tenham um bom dia de estudos!